E em se tratando de uma fobia, isso que eu digo é mais forte do que a pessoa, é mais forte ainda, é muito mais forte do que a pessoa. É incontrolável, é incontrolável. E está programado lá e acabou. Por enquanto. Por enquanto. Vamos chegar lá. Por enquanto é isso. Está programado e a pessoa ela não... É como se ela não tivesse opções. A pessoa, a frustração, uma das grandes frustrações que as pessoas têm em relação a isso é que parece que ela não tem opção. E realmente não tem. Pelo menos não no inconsciente. E por que é tão difícil mudar isso aí? Porque é uma resposta inconsciente. E 2, falta de estratégias. Por exemplo, imagina uma pessoa que tem um referencial lá, ela está contando a história do dia que ela quase se afogou e por causa disso criou uma fobia de água, ou às vezes nem é o primeiro episódio o pior. De repente aconteceu uma outra vez, sei lá, ela tentou enfrentar a água e aí aconteceu uma coisa muito pior ainda, ela quase se afogou mesmo. Ou, enfim, aconteceu alguma coisa que foi muito ruim para ela e a reação emocional foi muito forte. Então, todas as vezes que você pergunta, qual foi o pior dia? Aí a pessoa traz aquele dia, então beleza. Já achei um dos grandes referenciais para essa pessoa. E aí, por que é tão difícil? Essa resposta inconsciente, sabe quando eu estava falando que a pessoa fala assim, nossa, eu me sinto como se eu não tivesse opções. É porque realmente a pessoa não tem opções. Ela, lá na cabeça dela, ela só tem um referencial. Se você só tem uma opção, isso não é ter opção, né? Você só tem essa opção. Geralmente não, né? Quando a gente fala de opções, a gente está falando de Pelo menos duas, né? Pelo menos duas. Se você tem duas, você tem opções. Se não, você só tem uma opção. E falando de repertório emocional e falando de referenciais, se lá na sua cabeça só tem uma única escolha, eu só tenho um referencial, meu pai. Então, quando meu filho apronta, por mais que eu diga que eu não vou agir igual ele, eu não tenho alternativa de como agir. Meu filho está aqui aprontando, fazendo uma coisa errada e eu preciso corrigir ele, eu preciso educá-lo. Então, alguma coisa tem que ser feita. Eu não vou simplesmente ficar apático, digamos assim, meu filho está aprontando aqui o terror, quebrando as coisas dentro de casa. Eu não tô nem aí. E aí, beleza, eu falei que não vou fazer igual meu pai, bater de forma exagerada, mas eu não tenho uma estratégia. Por mais que a pessoa tente racionalizar, não, eu vou fazer de tal coisa, de tal jeito, mas se essa racionalização não transformar num referencial, isso não vai virar ação. Ele vai repetir aquilo que ele tem lá de referencial. Vai repetir o referencial. Por isso que às vezes a gente tenta mudar alguns hábitos, mudar a alimentação, e a gente começa por onde? Pelo consciente, pela a camada que a gente tem acesso de forma mais fácil, a nossa camada consciente. Não, a partir de hoje eu vou me alimentar de tal jeito, a partir de hoje eu vou comer isso, isso, isso. Você pode até pensar nos motivos racionais do porquê, mas na hora H, quando você está na frente daquele pudim, daquele chocolate... Já era. Acabaram os motivos racionais. Então, quando você não transforma esse racional em um referencial lá no seu inconsciente, não, agora eu vou me alimentar de tal jeito, às vezes esse referencial pode ser outra pessoa, tipo, tem fulano que eu admiro, se alimenta super bem e tudo, e não só lembrar dessa pessoa, mas trazer essa pessoa e, digamos assim, eleger ela a um referencial, a partir de agora, essa pessoa é um referencial, e não basta só afirmar isso, tem técnica para você erguer esse referencial para isso. E aí se torna muito difícil você agir de uma forma diferente, principalmente numa fobia, porque aí o emocional está no limite do controlável. Né? A pessoa já passou esse limite, na verdade, do que ela consegue controlar. E aí se você tem uma única opção, beleza, tá lá. Como agir nos dias que eu, por exemplo, fobia de água. Como agir diante de um lugar que tem água, piscina, mar, praia, rio. A pessoa está lá, entrar em pânico e, meu Deus, água, vou morrer. Como agir, fobia de lagartixa. Toda vez que aparece uma lagartixa, pânico, meu Deus, pânico, sai correndo, desespera, começa a suar, o coração acelera, as mãos tremem.
Então, É aquele referencial do frame dos podcasts anteriores que a gente Isso. estava conversando, né? exatamente. Acionou o framezinho lá, tá escrito lá, pânico, vem. E aí a pessoa vai acionar. Beleza. O que a gente faz? Segura esse aqui para mim, fazer uma didática aqui. Digamos isso. Aí a gente tem lá outros referenciais de como agir. Por exemplo, pessoa que tem fobia de água. Tem fulano que surfa, tem criança que eu conheço que brinca na água, tem gente que faz até mergulho e tudo. Minha mãe faz mergulho e eu reajo com pânico. Tá aqui o seu referencial, lá em cima. Você tem até outros referenciais aqui de como agir dentro da água, mas o seu tá lá mais forte. Pânico, terror, Desespero, grito, desespero. vai morrer todo mundo. Beleza. Qual é o primeiro passo? Enfraquecer esse referencial. Não necessariamente acabar com ele, mas enfraquecer. Como é que a gente enfraquece ele? Primeiro, abaixando a emoção. A gente vai fazer isso, abaixar as emoções desse referencial ainda. E ele vai estar lá ainda, mas pelo menos agora ele é um referencial mais fraco e a gente tem chance agora de acionar outros referenciais e não sempre um. Eu sempre acho assim e só assim e vai ser sempre assim. Não, agora você tem opções. Você tem outras opções de como agir.